Agora está gravando? Sim, gravando. Ok. Bom, hoje eu vou falar sobre saúde ambiental. Basicamente, eu vou destacar algumas doenças que estão relacionadas à saúde ambiental, que na verdade tem a ver com o saneamento básico, ou seja, são condições de doenças relacionadas ao saneamento básico, ou um saneamento inadequado ou a inexistência desse saneamento. E são doenças que são comuns, algumas pouco comentadas, outras muito antigas e conhecidas. Mas, por fim, é importante a gente ressaltar que é fácil identificar esse tipo de doença. Porém, não é o momento de nós debatermos quais são os tratamentos, qual é o ciclo da doença, quais são os sintomas detalhadamente. O importante hoje é definir quais são os efeitos da falta de saneamento, quais são as doenças que estão atreladas à falta de saneamento em nosso país. Começando pela hepatite do tipo A, uma doença causada no fígado. Assim como todas as hepatites, elas são inflamações no fígado. Essas inflamações são virais. O fígado incha e também pode acontecer a necrose do tecido. Necrose significa morte das células hepáticas. O fígado é um órgão muito importante, tem um volume muito grande e executa diversas funções dentro do nosso organismo, principalmente na parte de digestão e na parte de desintoxicação do organismo, né? Apesar da hepatite acontecer em todas as partes do mundo, né, as condições precárias ou inexistentes de saneamento facilitam a disseminação desse tipo de hepatite, que também acontece no caso da hepatite E, também transmitida através da água. Outra doença importante e que está oficialmente erradicada é a poliomielite. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, já foi uma doença muito importante dentro do quadro de saúde pública aqui do Brasil. A paralisia basicamente está relacionada à transmissão fecal, né? Então, é uma virose também e pode ser transmitida através da água. O último caso registrado foi em 1989. Aqui no Brasil, em 1994, quando o Brasil recebeu um certificado de erradicação. Esse certificado pela Organização Mundial de Saúde não significa que a doença ou vírus estão extintos, eliminados. Apenas quando você entende erradicação, a erradicação significa o cumprimento de uma etapa, né? A campanha atingiu sua meta, não existem mais casos registrados. Então, por causa disso, nós chamamos isso de erradicada, a doença. Bom, outra doença bastante importante dentro do quadro mundial e aqui no Brasil, de transmissão fecal-oral, é a desinteria bacilar. Aqui você vê uma fotografia, uma microfotografia tirada com microscópio eletrônico, onde aparecem essas imagens em 3 dimensões e as bactérias de cor lilás. Elas têm forma de bacilo e por isso são chamadas assim, e o nome da doença, desinteria bacilar. Ela está associada a situações precárias de saneamento básico, né? E a transmissão pelas fezes até a boca. Os veículos de transmissão desse tipo de doença podem ser o leite, a água ou mesmo um vetor mecânico, como a mosca. Nós sabemos que as moscas procuram matéria orgânica como comida, fezes, para poder fazer a postura dos ovos. As larvas das moscas se alimentam da matéria orgânica, inclusive fezes. Então as moscas pousam nas fezes, depositam seus ovos, se alimentam também das fezes e depois voam para dentro de casa. Pousam em pratos, talheres, na borda dos copos e até mesmo sobre a comida mesmo.
e acabam transmitindo a desinteria bacilar. Aqui nós temos a febre tifoide, uma febre causada também por um bacilo, aqui visto numa fotografia de microscópio ocular, microscópio comum, né? É uma bacteriose também, distribuição universal, transmitida principalmente através da água contaminada por fezes, por urina também de pessoas contaminadas. Esse material humano vai para a rede de esgoto e, se não houver um tratamento, ou mesmo se não houver a rede de esgoto, esse material vai estar em contato com as pessoas e vai acontecer a transmissão, principalmente em momentos em que ocorrem as enchentes, os alagamentos, em que as pessoas involuntariamente têm contato com esse tipo de material. Outra doença bastante comum nesse sentido, né, aqui a salmonelose, causada por uma bactéria conhecida como salmonella. Uma bactéria que temos aqui numa fotografia também, uma bactéria flagelada, bastante agressiva. E ela está na água e nos alimentos, transmitida pelas fezes da pessoa doente. Os alimentos são geralmente de origem animal, como é o caso do ovo, o caso da carne, seja ela carne branca ou carne vermelha, e também pode ser transmitida através do leite. Então, todas essas doenças têm em comum o ataque à parede intestinal, o que causa bastante desidratação. Uma das fortes doenças nesse sentido é a cólera, causadora de uma desidratação muito forte, né? Causada pelo vibrião colérico, que aqui está. O vibrião, porque um formato um pouco retorcido, nos dá uma ideia de uma vírgula, né? A bactéria em si, tanto o vibrião da cólera como as outras, enfim, elas causam o mal por conta da própria presença física. E quando essas bactérias se reproduzem dentro do nosso intestino, elas liberam toxinas, substâncias. Quanto mais elas se reproduzem, maior é a quantidade de toxinas. Essas toxinas irritam a parede interna do intestino, que é a mucosa. E é isso que causa o mal, causa uma impermeabilização na parede intestinal e evita a absorção da água. Isso gera o quê? Diarreia. Se isso acontecer próximo da parede estomacal, vai provocar também o vômito, né? A cólera, ela já aconteceu em muitas ocasiões aqui no Brasil. Ainda existem casos endêmicos, todos eles associados à falta de saneamento, né? A peste bubônica é uma doença muito antiga, uma doença que dizimou 1/4 dos europeus e chegou a matar cerca de 25 milhões deles, chamado também na época de peste negra, devido às incríveis condições de sujeira que as pessoas viviam naquela época. Conviviam com fezes humanas, largadas ao acaso nas ruas, nas cidades europeias, cidades da Idade Média, que eram confinadas em muralhas com pouco espaço, fezes, lixo e todo tipo de sujeira fazia com que os ratos convivessem com as pessoas com a maior tranquilidade, transitassem juntamente com os porcos dentro das casas das pessoas, né? E esse tipo de doença, essa bactéria, ela foi trazida em navios que vinham do Oriente. E a transmissão se dá pelas pulgas. As pulgas que estão nos ratos são parasitas desses mamíferos. Causa inflamações, né, com pus, sangue e nódulos linfáticos inflamados. O que são nódulos linfáticos? Nódulos linfáticos são pequenas estruturas que ficam abaixo da pele, principalmente nas articulações, e que servem para filtrar o líquido que extravasa do sangue quando ele passa por uma artéria. Esse líquido é filtrado dentro desses nódulos. Portanto,
Quanto maior a contaminação, a sujeira nesse líquido que escapa do sangue, mais inflamado vai ficar o nódulo. Quando o nódulo está bem inflamado, nós chamamos isso de íngua, né? E pode causar outras coisas, no caso, a tremedeira, dor de cabeça, sonolência, né? Fotofobia, que é o medo de luz, né? Delírios e diarreia e vômitos em casos mais graves. Aqui nós podemos ver uma gravura da época do medievo, onde um casal apresenta várias inflamações na pele e um curandeiro tenta fazer algum tratamento com eles. Isso demonstra ou mostra para a gente uma situação comum na época, que era a peste bubônica ou peste negra, causada pela convivência com ratos e as pulgas que esses animais traziam para a convivência das pessoas. A pulga, portanto, é um dos transmissores dela. Então, esta é uma situação geral das enfermidades que eu gostaria de comentar com vocês e que vocês trabalhassem a partir de então para poder resolver as atividades que foram propostas. Obrigado.